Boa noite, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Lívia. Bom, nós vamos começar mais uma live hoje com a Lívia, né? Aguardar ela pedir para participar. Lívia, acho que você vai ter que sair, entrar de novo e pedir para participar. Bem-vindos todos, bem-vindos. Boa noite, Cláudia. Boa noite, a Cinderela. Vamos aguardando a Lívia, né? Hoje a gente vai falar de mais uma vivência de luto. A Lívia está entrando. Oi. Oi, Lívia, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá me vendo Deixa eu bem? arrumar aqui a câmera um pouquinho. Pronto. Tô te vendo bem, sim. Né? Esperando as pessoas entrarem. Então a Lívia já tá aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de 3 lutos, né, Lívia? Três lutos. Luto de Três pai, grandes lutos. 3 Isso. grandes lutos. Luto É, de pai, luto de mãe e é, luto da futura gestação, né? De é. mais um filho. A Lívia é executiva, mãe, esposa e filha eterna. Vou Sim. deixar você dar uma boa noite, Lívia. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Espero que com as minhas vivências eu possa ajudar aí as pessoas que vivem perdas grandes, né? Que pra gente é tão difícil e tão novo. Quando é novo é mais complicado. Sim. E a Lívia, eu acho que falar da perda dos pais, né, Lívia, é falar do lugar de onde a gente veio. É, Desde que a gente se percebe no mundo, é através do olhar do pai e da mãe. é, Então, perder o pai e a mãe é perder alguém que você conhece, inaugurou o mundo conhecendo. Na sim, verdade, é isso. E aí é muito estranho você olhar e não ver mais aquele lugar de onde você veio, fisicamente, é. é claro. Estou esperando as pessoas irem entrando, Claro, tá? claro. A gente tem tentado trazer lives diferentes e tudo mais, né? Justamente para tentar percorrer todos os lugares de perda, eu acho que isso é importante, Uhum. para as pessoas terem mesmo essas vivências tão diversas, né? A última live foi a perda do marido, né? Que a doutora Graça falou. A primeira foi a Suzala, né? Falando da perda gestacional, que ela fala Sim. muito disso mesmo. Foi Uhum. muito bacana também. Então, eu acho que é isso. A gente sempre tentando diversificar para as pessoas poderem ter todas as vivências, Sim. certo? Bom, Lívia, a primeira perda foi a do seu pai, né? Isso, fazem. Ah, tá. 6 anos. Sim, isso, fazem Você seis estava com anos. quantos anos, Lívia? Eu tinha 26 anos. Vinte e 26. seis. Uhum. Então, eu acho que é legal a gente começar a falar dessa primeira perda, né? Que foi Uhum. tão significativa e inaugurou Foi. suas perdas mais significativas, né? Sim. Até então, né, até a perda do meu pai, eu não tinha muita noção do que era perdas definitivas, né? Porque a gente lida, ao longo da nossa vida, a gente lida com várias perdas, né? Perda de namorado, perda de uma oportunidade que você não teve, né? Distanciamento de amigos. E a perda do meu pai foi a primeira grande perda e foi quando eu comecei a entender o que é o luto, né? Porque quando a gente ouve falar e a gente não vivencia, é completamente diferente. Eu tenho uma amiga de infância que eu tinha vivido, ela perdeu a mãe, eu sempre fui muito amiga dela, estive presente, eu achava que eu sabia o que era a perda de um pai e de uma mãe. E quando eu perdi meu pai, eu vi que a dimensão
da vivência, né, da dor é uma dimensão muito maior, assim. Eu costumo até falar muito sobre o luto, até para as pessoas entenderem mais o enlutado, mas assim, é só vivendo para saber, né? E eu costumo dizer, sabe, Tereza, que é assim, é goela abaixo, né? Você tem que digerir, não existem. Eu lembro que quando meu pai faleceu, eu tive muito essa noção, assim, eu falava, por mais que eu quisesse, porque eu sou uma pessoa que eu busco muito ser feliz, assim, de todas as formas. E eu acho que a nossa vida, a gente tem a obrigação de buscar a felicidade, não a obrigação de estar sempre feliz, porque eu acolho as minhas dores e vivencio de uma forma que eu consiga elaborar, mas eu busco muito ser feliz. E quando eu perdi meu pai, eu lembro que eu buscava de todas as formas lidar rápido com aquela situação, sabe? E não existe. Eu acho que o luto ele tem um período de para maturar, para digerir. O primeiro ano é muito difícil, as primeiras grandes datas, né? Sem a pessoa amada é muito difícil. Então, para mim, assim, foi um desafio. Meu pai, da minha família, eu sou filha do meio, né? Então, eu tenho dois irmãos. E a minha mãe era viva até então, né? Quando a gente perdeu meu pai. E ele era a pessoa mais parecida comigo, assim, na minha família. Uma pessoa mais calma, uma pessoa mais paciente. E ele era o meu elo, assim, né? Até minha mãe falava assim: você é tonta igual seu pai, que a gente era mais, assim, da paz, né? E quando eu perdi um grande amigo também, sabe, Tereza? Junto com a perda do meu pai, foi a perda de um grande amigo. E o meu pai, ele faleceu assim por uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, ele não estava doente. Ele não deu sinais, assim, né? Então, uma semana antes, a gente tinha estado juntos, no Natal, a gente ia passar o Natal juntos, e de repente o telefone tocou, e era minha cunhada, e falou. Aí era o telefone do meu marido, e por coincidência eu acabei atendendo. Era o telefone do meu irmão ligando no telefone do meu marido. E eu atendi, falei, oi. E aí, a hora que eu vi que era minha cunhada, ela já falou: seu pai morreu. Ela também não esperava que fosse eu que tivesse atendido, então ela não soube, assim, falar alguma coisa que fosse de uma forma mais cuidadosa. E nem sei se existe também, né, Tereza? Eu nem sei se existe uma forma mais cuidadosa. Mas foi um susto muito grande. Durante muito tempo eu pensei, gente, como que meu pai estava aqui ontem, agora ele não está mais? E, e assim, eu fiquei um ano digerindo bastante. Hoje meu pai se encontra numa posição mais confortável dentro de mim, assim. Eu tenho orgulho de lembrar dele, eu gosto de lembrar dele, a risada dele. E até hoje, assim, você vê, fazem 6 anos, eu tenho. Se eu fechar os olhos, eu imagino a pele dele, assim, as manchinhas na pele dele, aquela perna mais envelhecida. Eu lembro exatamente essa sensação, assim. Só que hoje é uma coisa menos dolorida. Falar dele é gostoso, eu dou risada de lembrar das piadas dele. E ele passou a ocupar um lugar, assim, de bastante conforto dentro de mim. E eu entendi que hoje ele faz parte de mim, né? Eu falo que existe uma forma da gente ser eterno, que é através do amor que a gente planta, né, no coração das pessoas. O meu pai, ele consegue se fazer eterno através de mim. Eu falo muito dele pro meu filho, pros amigos. Até esse final de semana mesmo, eu e o meu marido, a gente estava falando por câmera com os amigos nossos. E aí eu falei alguma coisa que eu lembrei dele. E esses amigos não conheceram meu pai. E eu e o meu marido começou a falar dele de uma forma que é como se todo mundo tivesse conhecido ele, assim, sabe? Porque você E deixa ele vivo, né, Lívia? Na verdade, muito você mantém o vivo, seu pai vivo. muito vivo, muito vivo. Você falou que o primeiro ano foi mais difícil. Foi. O primeiro Conta um ano foi pouquinho muito desse primeiro difícil. ano. Meu pai faleceu dia 18 de dezembro, né? Bem próximo do Natal. Então, o primeiro Natal foi, assim, extremamente difícil. O primeiro carnaval, as primeiras férias, o primeiro aniversário dele, que ele é do dia 12 de agosto, então o aniversário foi extremamente difícil. Aliás, eu acho que o aniversário é uma das datas mais difíceis, assim.
E, e por muitas vezes eu acordava com sonhos, sonhava alguma coisa referente, porque eu acho que o nosso, você que é psicóloga sabe até falar melhor sobre isso. Eu acho que o nosso inconsciente, o subconsciente, ele tem um tempo mais lento, né, para digerir, porque eu dormia e sonhava com ele vivo, sonhava com ele, ou com a notícia da morte dele. É como se várias vezes ele retornasse naquilo para eu precisar vivenciar. E eu acordava chorando, chorava muito, as lembranças dos lugares. Teve um dia que eu vi passando no jornal uma pessoa muito parecida com meu pai. E na hora, assim, eu olhei duas vezes, assim, e nesse dia eu chorei muito, assim. Eu lembro que o primeiro ano, que foi o aniversário de morte, a minha avó falava isso, eu penso, gente, como assim aniversário de morte? É estranho, né? Uhum. Mas o aniversário de morte do meu pai, eu estava numa viagem, coincidentemente, no dia que fez um ano que meu pai faleceu, eu estava numa viagem, e quando fez um ano que minha mãe faleceu, eu também estava numa viagem. E eu fiquei o dia todo, assim, nostálgica, chorosa. E era como, sinceramente, era como se a vida não fosse voltar a ter cor, assim. Nunca mais. Eu achava, era. Eu até já li uma vez falando sobre isso, que a gente vivencia o luto e a morte, não só no dia da morte. Em algum momento que a gente um aniversário, né? Uma festa que a gente desejava que o nosso ente querido tivesse lá e ele não está, é a morte de novo. Então, quando você acorda de um sonho, você vê que a pessoa não está, é a morte de novo. E aí você vai vivenciando a morte dia a dia, até que você, eu acho que a pessoa passa, deixa de viver fora da gente e passa a viver dentro da gente. É como se a gente parasse de buscá-la fora e começasse a olhar mais para dentro. Então, assim, um cheiro, ele deixa de ser triste, passa a ser alegre, te joga para frente. Eu costumo falar que antes, na hora que a dor está muito latente, ela te joga para trás, mas na hora que a dor se acomoda dentro da gente, ela começa a jogar a gente para frente, assim. Então, hoje eu lembro do meu pai, ele me traz mais força, ele me traz alegria, assim. É muito gostoso lembrar do meu pai, assim. E eu acho importante falar isso porque foi uma coisa que me chamou muita atenção no luto. Eu tinha uma relação maravilhosa com meu pai, muito boa, assim. Poucas as vezes que eu lembro de alguma discussão. Discussão acho que nunca teve, mas de alguma vez que a gente se desentendeu por alguma coisa. E eu tinha, durante o primeiro ano, eu tinha uma culpa muito grande. Eu falava, se eu tivesse ouvido os sinais, eu ia ver que ele teria uma parada cardíaca. Se eu tivesse visto meu pai naquele dia, eu teria aproveitado mais. Se eu tivesse viajado aquele Natal que eu fui viajar com a família do meu esposo, ao invés de ter ido para lá, isso não teria acontecido. É a culpa. Eu tenho uma amiga, ela é psicóloga também, e eu falo pra ela assim, a Camila, até acho que ela tá aqui, eu falo pra ela que a culpa é algo muito forte quando a gente perde alguém. É muito forte, a gente se culpa por qualquer coisa, a gente pensa, gente, eu podia ter feito diferente. E essa culpa pra mim é o sentimento que mais machuca. Porque por mais que você queira fazer diferente, não tem como você fazer diferente mais, né? E talvez um dos sentimentos que mais dói até hoje em mim é esse, assim. Lembrar de que eu queria ter vivido mais e mais e mais e mais, assim, sabe? Eu pensava, queria É, ter filho antes, queria ter dado um neto pra ele antes, queria tudo antes, assim. na verdade, assim, né, Lívia, a culpa, a Karina fala uma coisa que eu acho muito legal, a Karina que trabalha com suicídio, ela fala sempre Uhum, que a culpa, ela implica numa dívida, eu fiquei devendo alguma coisa sempre. uhum, E, na verdade, no caso da morte de alguém, é como se você ficasse devendo vida na vida do outro. uhum. Só que se nós vivêssemos sempre como se alguém morresse, ou como se alguém fosse embora de repente, nós não daríamos conta, Não daremos. né, de estar em todos os lugares. Então a culpa, Uhum. ela acaba mostrando uma onipotência nossa, de achar que a gente pode abarcar Sim. tudo, fazer tudo e ser 100%. Nós não conseguimos ser 100%, não tem como. Uhum. E a culpa, eu acho que é isso.
Na maternidade, por exemplo, acontece muito isso, né? Muito. À medida que os filhos crescem, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito daquele jeito. Na verdade, você vai fazendo o hoje. Uhum. Eu sei que eu poderia ter feito de outra forma, se o hoje estivesse no meu amanhã, depois que eu Uhum. perdi meu pai, né? Que é o que você está falando. Ah, depois que eu perdi meu pai, eu penso que eu poderia ter feito de outra forma. Talvez não, talvez não. Uhum. Porque nós não damos conta de tudo. Então, eu acho que é lidar com a nossa própria imperfeição, né? A culpa Sim. nasce da capacidade de aceitação da nossa imperfeição, de não ser Uhum. perfeita. E nós não somos. E aí você fala também de uma coisa que é o luto antecipatório que você não teve, né? O telefone Uhum. toca e vem a notícia que o seu pai não está mais aqui Uhum. fisicamente, né? E eu Uhum. gosto de falar não está fisicamente porque sempre vai estar. Sempre. E se a gente autoriza a saudade, né, a pessoa não vai Uhum. embora. Então é importante quando você fala que ficou confortável, porque você autorizou a continuidade dele. Uhum. Se eu sumo com tudo que lembra ele, ele morre de novo. Uhum. Então você É. autorizou seu pai ficar. Como é que ficou a sua mãe nesse processo? Então, a minha mãe, já diferente do meu pai, eu tinha uma relação mais distante com a minha mãe. Eles sempre foram casados, a gente sempre foi uma família unida, enfim. Mas a minha mãe tinha até um certo ciúmes, assim, do meu pai, sabe? Ela falava, ai, você só liga pro seu pai, você só conversa com seu pai. E eu me lembro direitinho, que isso é até forte, mas eu falo bastante, assim, no dia que eu vi o meu pai no caixão, é como se ele tivesse falado assim, vai aproveitar sua mãe. Porque eu pensava assim, gente, se eu sinto culpa, vivendo tudo que eu vivi com o meu pai, imagina se fosse minha mãe. Então, assim, eu tive uma diferença de quase 5 anos entre a morte do meu pai e a morte da minha mãe. E graças a Deus eu tive tempo de resgatar a relação que eu tinha com a minha mãe. Então, a gente passou a ser muito próxima, eu passei a ouvi-la mais, eu passei a conversar, eu passei a falar a respeito das dores dela. Minha mãe era uma pessoa muito fechada. Diferente do meu pai, a minha mãe era uma pessoa assim mais durona, fingia que não sentia. E eu e meu pai era mais aquela manteiga derretida, assim, né? Eu falo que eu tenho muito isso do meu pai, apesar de fisicamente eu sou a cara da minha mãe. E, e aí a minha mãe, ela ficou muito mal. E muito mal, assim, foi o primeiro namorado dela, eles eram casados por 33 anos, então, assim, o mundo desabou pra minha mãe. Só que minha mãe era uma pessoa que ela não se permitia sofrer tanto. Então, e depois, né, esses 5 anos que eu fui me resgatando com ela, eu via que, na verdade, era uma forma de defesa. Sim, Porque se permitir sofrer é importante, né? É importante você se permitir sofrer, é uma forma de você digerir, né? E a minha mãe era mais assim, secona, ela conversava pouco, e ela, assim como eu, ela gostava muito de escrever. Então eu via a falta que ela sentia do meu pai nas escritas, né? Nas homenagens que ela fazia, nas coisas que ela escrevia no nosso grupo de família para ele, nas datas comemorativas. Mas assim, por um lado foi muito difícil, porque sempre faltou um pedaço, sempre faltou o meu pai. E falta, mas de uma forma saudosa hoje em dia. Mas por outro lado, eu sou muito grata, porque eu resgatei algo com a minha mãe que foi extremamente importante para lidar com a falta da minha mãe. Assim, graças a Deus, eu falo isso muito para os outros também. Resgate as relações, porque assim, nessa vida é o que a gente leva. É isso, assim, a gente está aqui para se resgatar e graças a Deus eu fui grata para minha mãe. Assim, a minha mãe, né, na minha relação com meu pai, era como se ela sempre fosse a pior e meu pai o melhor. Depois que meu pai faleceu, eu comecei a me colocar mais no lugar dela. E depois ainda que eu virei mãe, aí que eu me coloquei mais no lugar dela. Então eu lembro de algumas frases que eu falava pra ela assim: Nossa, mãe, como que foi cuidar dos 3 filhos, meu pai sempre viajando? Essas coisas que antes eu e ela a gente não conversava. Ela foi me contar da infância dela, coisa que antes, você imagina, por quantos anos a gente não conversava e depois a gente passou a conversar. Segredos dela e do meu pai que ela passou a me falar. Então, foi difícil, né? A minha mãe, por um lado, a minha mãe ficou. Os 3 filhos já não moravam mais com ela, mas por outro lado, a gente se resgatou e isso foi muito bom. Muito bom.
Na verdade, a sua mãe conheceu ali uma solidão, mesmo Uma tendo três solidão. filhos, mas assim, some alguém da casa e fica só ela. Nossa, deve ser muito difícil. Vocês moravam na mesma cidade? Não, nessa época, minha mãe e meu pai, eles moravam na cidade do meu irmão mais velho, e eu já morava em Uberlândia, Minas Gerais, onde eu moro hoje. E tanto é que eles vinham passar o Natal aqui, na nossa casa, com a gente, né? E eles faleceram junto com o meu irmão. O meu pai faleceu junto com o meu irmão, na cidade do meu irmão. Foi numa missa, ele faleceu na missa. Eles eram daquela renovação carismática e eles estavam na missa. E meu pai levantou na igreja e falou: Bem, eu tô sentindo o estômago embrulhar, né? Aí minha mãe falou: Ele era diabético. Minha mãe falou: Ah, deve ser glicemia, vamos sair pra comer uma coisa. Aí ele já caiu e meu irmão, na hora que veio socorrer, já não dava mais tempo de socorrer. Nossa, ele faleceu na igreja. Na igreja, dentro da Que igreja. acaba sendo bom É um porque ela deve ter sido merecimento, muito né? amparada, né? É um merecimento. A minha mãe era muito Sim. católica. E assim, até a forma que meu pai faleceu hoje, eu entendo que é um merecimento. E isso acalmava meu coração. Muita gente falava assim, mas ele não sofreu, ele não sofreu. E hoje eu vejo, né? Não só hoje, mas logo depois da elaboração melhor do luto, eu fui vendo que de fato, assim, meu pai, ele tinha uma história de vida tão difícil, ele foi órfão de pai e mãe, os pais dele se conheceram naqueles hospitais de tuberculosos, antigamente, que os tuberculosos ficavam isolados, né? O meu avô e minha avó, eles ficavam isolados, se conheceram e tiveram meu pai. Então ele era filho único e órfão de pai e mãe. Quem cuidou dele foi a vó dele, mãe da minha avó, minha bisavó. E ele cresceu assim, né? Já cresceu sem esse amparo, porque eu falo que depois que a gente perde o pai e a mãe, parece que a gente tá no mundo sem amparo, né? O sentimento que eu tenho hoje é esse, assim, que eu tô no mundo sem amparo. Você é órfã, né, Lívia? Eu sou órfã. A gente aprende a se cuidar, né? A se amparar, a internalizar a mãe, né? Só que muitas vezes, em muitos momentos, eu me sinto assim, eu falo, gente, eu sou sozinha. Acima de mim, é porque eu não tenho vó, não tenho vô. Por parte de pai, eu já não tive, né? E por parte de mãe, eles faleceram também. Então eu não tenho vó, não tenho vô, não tenho pai, nem mãe. Aí eu vejo o meu marido, por exemplo, tem vó ainda. Então eu falo, nossa. Olivia, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Eu acho que a morte é sempre um desamparo. De qualquer forma, ela é Uhum, sempre um desamparo, né? Seja quem for. Mas assim, o fato dele ter morrido, você falou 18 de dezembro, né? 18 de Nós dezembro. perdemos alguém em 17 de dezembro. Uhum. Agrava, né? Agrava demais. E a minha mãe, mais pra frente a gente vai falar dela, ela faleceu dia 14 de dezembro. Então, assim, Porque a proximidade do Natal, todo mundo em muito, festa, aquele muito, muito. sentimento de família, tudo isso parece que desaba, né? Desaba, assim. O primeiro Natal foi muito difícil. Engraçado que nós passamos juntos, né? Eu, meu irmão, todo mundo. Como a gente tinha se programado de passar, mas sem a presença do meu pai, né? Então, assim, foi extremamente difícil. O Natal eu sempre achei uma época já de bastante reflexão. Sim. Diante do que aconteceu comigo, é mais reflexão ainda, assim, eu revivo. Hoje, como eu disse, assim, reviver a dor da perda já não é algo tão frequente. Eu revivo a vontade de estar com os meus pais, assim, Sim. a vontade de dividir com eles o encantamento do meu filho com o Natal, por exemplo. Essa vontade de dividir com eles a questão assim da magia do Natal. Como você disse, eu acho que são épocas difíceis de perder alguém, né? Não existe época mais Muito, fácil, muito mas são difícil, épocas muito. difíceis. Aí você disse que num espaço de 5 anos você perdeu sua mãe. Isso, Na verdade, assim, é muito bonito essa questão da morte do seu pai ter te trazido a clareza. O Rubem Alves fala muito isso, né? Que a morte nos ensina sobre a vida. Então sim. você aproveitou a morte dele para se aproximar
da sua mãe, da minha mãe. Eu não sou muito é? grata a isso. E aí Uhum. vocês construíram uma outra relação Uma a outra. partir da morte do seu pai. Foi. E aí essa proximidade, vocês ficaram muito próximas. Uhum. Em quase 5 anos você perde a Foi sua menos de mãe. 5 anos, é. Como é Faria que cinco foi? anos no dia 18, né? Então, é até interessante no mesmo momento a gente abordar essas duas perdas, porque já a minha mãe, apesar de estar bem melhor do que antes, ela ainda não ocupa esse espaço de mais ternura ou mais tranquilidade, assim. Eu ainda sinto muita, muita falta, mas uma falta dolorida da minha mãe. É, Faz quanto tempo? faz um ano que minha mãe Tá. faleceu, pouco mais de um ano. É, em relação à minha mãe, Tereza, foi assim, já foi diferente. Primeiro que eu não esperava que minha mãe falecesse tão cedo, assim. Minha mãe era muito nova e muito forte, sempre demonstrou ser muito forte. E foi uma outra vivência, porque no dia 19, mais ou menos, foi no dia 19 de novembro, mais ou menos, não, exatamente, a minha mãe, ela vinha sentindo uma dor nas costas, e a gente Câncer. e ela morava na mesma cidade que eu. Então, assim, aí a gente já tinha uma relação muito próxima. Todos os dias ela começou a sentir uma dor nas costas. E fazia uns 6 meses que ela estava reclamando dessa dor nas costas e ia no médico, é hérnia, e no outro é ciático, e no outro é uma outra coisa, enfim. E aí, no dia 19, eu falei, mãe, eu comecei a ver que ela tá ficando assim, fraca pra ir em festa, pra ir em barzinho. Minha mãe é mais em barzinho que eu. E eu falei assim, e ela nunca teve ninguém, minha mãe não aceitava ter outra pessoa depois do meu pai. Falava, mãe, você é tão nova, bonita, tem que namorar. Tá doida, filha, tá doida. E assim, eu falo que eu resgatei a relação com a minha mãe, mas uma relação completamente diferente da relação do meu pai. A relação do meu pai era mais melosa, a relação da minha mãe era mais engraçada, né? Assim, ela falava palavrão, me xingava, brincava, fazia graça. E aí eu comecei a ver que ela estava mais assim, acolhida. E eu falei, gente, estranho. E ela trabalhava. Aí ela falou assim, filha, essa semana eu não vou conseguir trabalhar. Comecei a achar estranho. Falei, mãe, eu vou no médico com você. E aí eu fui no médico, a gente tinha feito uma tomografia, né? Ela tinha feito uma tomografia. E aí eu tinha acabado de pegar esse exame da tomografia. Eu falei, mãe, vamos passar no médico pra gente já mostrar isso aqui pra ele. Ela tava com uma tosse. Aí ela falou, não, não quero. Ela falava que não queria. Eu acho que hoje, eu acho que na verdade, porque minha mãe, eu acho que ela sentia que ela tava com alguma coisa mais séria, mas escondia da gente. E porque ela tinha muito isso. Já o meu pai era mais aberto, ela queria proteger todo mundo, assim. E aí eu fui nesse médico com ela, na hora que a gente chegou lá, eu super tranquila, falei alguma coisa. Aí o médico examinou ela, viu o exame, e o exame estava escrito, até lembra assim, escrito infiltrações nos ossos, alguma coisa. Eu não sabia que isso era câncer, infiltrações nos ossos. Na nossa família a gente nunca teve ninguém com câncer. Eu não conhecia. A Não Fabiana falava. tá aí, a Fabiana que é médica, uma amiga querida tá aí, ela é oncologista paliativista. Ah, a Pode gente se manifestar aí, viu, Fabiana? Ah. pode. E aí ela falou assim, aí eu falei, assim, não tá escrito câncer, ainda se tivesse, né, eu ia abrir o exame, mas não, eu abri, ainda cheguei a ler, aí ela ainda falou assim pra mim, eu lembro direitinho, nossa, minha coluna tá estrupiada, eu ri, eu achei engraçado esse termo que ela usou, eu ri, porque falava várias infiltrações, né, e na coluna inteira, assim, ela falou, nossa, minha coluna tá estrupiada, não sei se ela já sabia, porque minha mãe era muito esperta, e aí eu cheguei lá, levei pro médico, ele olhou e falou para ela sair que ele ia dar um remédio lá para dor na veia e fez um sinal para eu ficar. E na hora que ela fez um sinal assim, ela saiu, foi e eu voltei. Aí meu coração já gelou, né? Falei, gente, o que que ele Sim. quer falar? Só que eu ainda não esperava. Foi assim, eu não esperava, porque eu não achava que eu ia perder minha mãe tão cedo assim. E aí ele falou assim: o primeiro médico que você entrega esse exame? Eu falei: a gente saiu agora, né, da clínica tal, ela tem retorno amanhã, só que eu quis passar aqui porque ela tá com essa tosse seca. Ele falou assim: sua mãe tá com câncer, isso aqui é câncer. Aí eu falei: meu Assim? Deus.
assim. Hoje em dia, também, sabe, eu falo assim, gente, as pessoas nessa hora, né? Eu lembro que tem uma amiga minha que ela falou assim, eu não acredito que esse médico falou assim com você. Mas eu tinha, na hora que ele falou, eu tinha certeza que ele estava certo. Eu lembro que a minha amiga falou, esse médico pode estar errado, ele pode estar exagerando. Só que eu senti, na hora que ele falou, eu senti, eu falei, isso é verdade. Ele falou assim, eu falei, qual que é o prognóstico? Eu falei, né? A E Fabiana. aí, Hum. aí ele falou assim, Ah, ele falou assim, e ele falou assim, pior, ele não falou que só que era câncer, ele falou assim, ela tá com câncer e eu acredito que é estado terminal. ele falou assim? Porque eu tô ouvindo, eu ouvi o pulmão dela e não tá uma escuta boa. Não tá uma escuta boa, e se era e se é na coluna e já pegou o pulmão, tipo assim, tá? Aí eu fiquei olhando pra ele, assim, aí eu E a sua calei, mãe assim, ali esperando, né, Lívia? só que ela não ouviu, né? Não, sim, mas você É, ia sair e olhar para sua é, mãe com tudo isso dentro de sim, você. sim. Aham. Aí, tanto é que, graças a Deus, assim, não sei, até uma questão de defesa, na hora eu não chorei, eu fiquei olhando, assim, pra ele, meio assustada. Está de choque. E você acredita que, Tereza, nesse momento eu fiquei pensando assim, eu só pensava nisso, o que que eu vou falar pra minha mãe? Só isso que eu pensava, só isso passava na minha cabeça, só isso, assim. Porque minha mãe era muito ansiosa, muito nervosa, ela não ia conseguir conviver com esse diagnóstico, e aí ele continuou. Ele falou, o prognóstico é muito ruim, o que que eu posso fazer pela minha mãe? Eu perguntei. Ele falou, nada. Aí eu olhei assim pra ele e falei, como nada? Ele, porque eu tô te falando desse jeito, porque se fosse minha mãe, eu gostaria que me falasse, porque eu sou mais direto, tal. Mas ele não era oncologista, vale falar, ele não era oncologista. E aí ele falou assim. Aí ele começou a contar umas histórias lá de pai de amigos, enfim, que eu já nem tava ouvindo mais. Aí ele só falou assim: tá tudo bem? Porque eu fiquei muito calada, assim, quase que eu falei, tá, né? Pega um champanhe, que eu não, claro que não, né? Assim, tá tudo bem. Aí eu fiquei olhando, aí ele falou, eu falei assim, eu só tô pensando aqui, porque de fato eu tava pensando, eu falei, só tô pensando aqui, como que eu vou contar isso pra minha mãe? Eu falei, né? E aí ele ainda falou assim pra mim, você quer que eu chamo ela pra gente falar? Eu te ajudo. Eu falei, não, não quero. Na minha cabeça eu pensei assim, se eu, que não tô doente, ouvi isso, já dói em mim. Tipo assim, eu não queria que ela ouvisse isso. Aí eu falei, não, não Dessa quero. forma, principalmente, né? Nunca, nunca. E aí eu fui e falei, não, eu vou lá, tal. E comecei assim, o que que eu vou arrumar de desculpa para ela? Enfim. E aí a gente foi, saiu. Não, eu saí e aí ela tava lá tomando o negócio na veia, eu chamei ela e a gente veio, eu vim fazendo gracinha com ela. Aí ela ainda queria ficar em casa, na casa dela ela queria ficar. Aí eu falei assim, não, mãe, vamos para minha casa, né? Vamos dormir lá. Ela, não precisa. Eu falei, não, mãe, vamos dormir lá. Você fica com o Matheus, tal. E eu cheguei aqui em casa, o meu marido na hora falando assim, o que que aconteceu? Ah, porque meu celular ainda tinha acabado a bateria, não dava nem para escrever para ele, para falar que eu tava. E já era tarde. Aí ele falou assim, o que que aconteceu? Eu fiz assim, tipo assim, que se eu falasse eu ia desabar, né? Aí eu fiz assim. E aí ela veio, tomou banho, ele deu um remédio muito forte para a dor. E aí ela tomou banho, foi dormir. Na hora que ela pegou no sono, eu desci. E tem até uma vizinha minha que fala que lembra desse dia, eu desci de pijama. E eu chorei muito. Eu liguei para minha psicóloga, que eu faço terapia há bastante tempo, antes até do meu pai falecer. E eu falei assim, eu tô desesperada, assim, essa notícia para mim foi a notícia mais perturbadora que eu já ouvi na minha vida, porque na minha cabeça era assim, ok, pai, meu pai faleceu, né? Tem muita gente que perde pai, mas meu pai e minha mãe não. Assim, não é possível, né, que eu vou passar por isso. Você estava grávida, Lívia? Não, eu tinha meu filho. Graças Tá, a Deus eu tinha meu filho, ele tinha setembro ele fez 3 anos, ele tinha pouco mais de 3 anos. Pouco mais de tá, 3 anos, assim. A minha mãe conviveu, meu filho lembra muito da minha mãe ainda, sabe? Ele tem tá. 4 hoje. Ele lembra muito da minha mãe. E aí teve um momento que você falou sobre isso com ela? Sobre essa notícia, não, eu fiquei assim, desesperada e, e eu liguei pro meu irmão. Na hora eu liguei pro meu irmão. E aí eu chorava muito, liguei pra minha psicóloga, pra Flávia, depois eu liguei pro meu irmão.
E aí meu irmão, muito nervoso, como a minha mãe, eu comecei a conversar com ele e eu sou a mais assim, a mais centrada da família. Então eu não contei nem o jeito todo que o médico falou. Só falei assim, ó, é grave, o médico falou que é grave, o médico falou que não sabe se tem cura, porque na cabeça a gente só pensa em cura, né? Cura, cura, Sim. cura. E aí ele foi, começou a passar mal no telefone, a pressão dele subiu. E ele falou, eu acho que minha pressão tá subindo, porque ele tem pressão alta, sente dor nas costas. E aí minha cunhada já falou, vou levar seu irmão no hospital e desligou. E aí eu escrevi pro meu marido, que estava aqui em cima, né? E falei, Preta, ela dormiu já? E ele falou, dormiu. Aí eu falei assim, não, que eu quero conversar com você. E foi quando eu contei, né? E aí eu ficava falando pra ele, assim, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Como que eu vou levar minha mãe num oncologista? Porque a gente não tinha nem marcado um oncologista, nem sabia. A gente ia num médico de coluna para levar os exames. E aí meu marido me ajudou, mas assim, sempre falando pra ela que era, porque aí a gente descobriu que o tumor inicial, ele foi na mama. E Tá. nesse dia, lá nessa consulta desse médico que me deu a notícia, ele foi fazer o exame de mama nela, fazer apertar a mama dela, e ela falou assim: "Não, não precisa que eu fiz mamografia esses dias". Então, assim, eu acho que ela já sabia que podia ser, porque ela tinha um caroço na mama, que podia ser alguma coisa, e ela, como eu tava perto, eu tava junto, ela falou assim: não, não precisa. Não precisa, porque eu já fiz esses dias, não tem nada, já fiz, não tem nada. E aí eu comecei a falar pra ela, mãe, aquele dia o médico me chamou, ele acha que a gente tem que investigar mais, tal, 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 mas eu nunca, nem no dia da morte da minha mãe, eu falei essa notícia pra ela, assim, a gente, eu acho que ela não é boba, assim, ela sabia, a É, gente, eu acho que até a Fabiana é, tá falando aí, né, que o melhor jeito de dar notícia, né, repetindo, a Fabiana é médica, é oncologista e uhum, paliativista, o melhor jeito de dar uma notícia é como nós gostaríamos de ouvi-la. Eu acho que uhum, ela sabia também, a gente fala numa conspiração, que a gente chama de conspiração do silêncio, ninguém fala, mas todo uhum, mundo é, sabe. Ela ficou quanto tempo doente, Lívia? Eu tô vinte e só seis porque eu dias, quero falar ainda tá da bom, outra perda. Ela, vinte e em seis 26 dias, dias, foi do dia 19 de novembro, 26 dias ela faleceu, não deu tempo nem de fazer quimioterapia. A gente fez a ressonância, né? Depois, e assim, o tumor dela tava até no crânio, assim, tava no corpo inteiro aham. já. E eu falava, e você acredita que outubro, eu descobri a notícia, eu descobri em novembro. Outubro ela tinha ido pra praia sozinha, uma excursão. Tanto assim que minha mãe era forte, que tinha vontade de viver. Assim, ninguém acreditava que minha Na mãe, verdade, foi muito rápido. Eu muito fico rápido. pensando assim, conta pra gente, porque ali tá o seu Porto Seguro. Pai e mãe é Tá. Porto Seguro, é o lugar que a gente volta, né? A É, gente sabe é, que tá lá e volta. é. Aí, quando que cai essa ficha? Eu acordo e eu tô órfã, né? Os lugares de onde eu vim sumiram fisicamente. Como que é isso, Lívia? É, tem gente perguntando que minha mãe tinha 62 anos. Ela tinha 62. Nova, muito É nova. muito nova, muito forte, muito bonita, muito alta astral. Então, é assim, quando eu soube a notícia da minha mãe, naquele dia eu pensei, não é possível que eu vou perder minha mãe. Eu travei uma batalha, assim, porque eu sabia o que me esperava, né? Eu sabia o que que era não ter. Então, eu ficaria 10 anos lutando com ela, mas tendo ela. Sei. E eu travei uma batalha, eu fui atrás dos melhores médicos, a gente foi atrás de uma equipe paliativista, não só médico e também psicólogo. É, mas a minha mãe, ela começou assim, descobriu, aí no outro, aí teve a festinha de final de ano do meu filho, eu tenho até várias fotos, a gente levou ela na cadeira de roda, ela viu dançar, dançou com ele. Só que assim, descobriu, passou 2 dias, ela já não conseguia tomar banho sozinha. Eu que dava banho nela. Aí passou um dia, eu tava dando banho nela, ela vomitava. Tipo assim, foi muito rápido. Só que nesse momento eu não pensava assim, eu vou perder meus portos seguros. Só pensava em trazer força pra ela, trazer.
eu tive assim, o meu tempo, eu ficava com ela o tempo inteiro, eu tentava animá-la, e ao mesmo tempo eu sentia uma impotência, porque eu via ela piorando dia a dia, Indo embora aos poucos. e o médico, o oncologista falava assim pra mim, a gente tem que esperar a biópsia pra fazer alguma coisa, o resultado da biópsia. Eu falava, gente, mas como assim? O resultado da biópsia, minha mãe tá indo e eu não tô podendo fazer nada, assim. E aí ela começou já a sentir falta de ar, muita falta de ar, e desde então ela ficou aqui em casa e ela me acordava de madrugada, tava, filha, eu tô com falta de ar. Eu, mãe, respira, respira, calma, porque eu achava que tinha um pouco de ansiedade, minha mãe era muito, muito, muito ansiosa. E aí ela conseguia respirar, voltava. Aí eu olhava pra ela, assim, fazia carinho. E nesse período aí que eu falei mais ainda que eu a amava, que eu a amava, que eu a amava, que eu a amava, que eu era grata, que eu a amava. E aí, 6 dias antes dela falecer, ela sentiu uma falta de ar muito grande, de madrugada, era 1 hora da manhã mais ou menos. E ela falou: filha, eu não tô conseguindo voltar, não tô conseguindo voltar. E eu peguei o carro e saí correndo com ela pro hospital. E de lá ela não saiu mais, assim. Mas ela faleceu no quarto. Aí a gente entrou, eu liguei pro meu irmão, eu sozinha com ela, né? Aqui, meu irmão e minha irmã moram em outro lugar. E eu fui pro hospital. E aí a gente ficou no hospital, só que assim, eu ainda tinha. Não é que eu tinha esperança, eu tinha que ter esperança, senão eu, né, assim. É como você disse aí no início, se a gente pensar todos os dias que a gente vai perder as pessoas que a gente ama, a gente não vive. E eu falava assim, tudo que eu puder fazer por ela, eu vou fazer. Então eu dava banho nela no hospital, aí fazia ela chupar um picolé, alguma coisa assim. E Olivia, você teve algum espaço, vocês tiveram? Deixa eu ver só o nosso tempo. Porque depois a gente tem um tá bom, pouquinho mais de 10 minutos, tá? tá, Passa muito rápido, né? passa. Em algum momento, vocês duas falaram de despedida? Não, não Não. consegui. A psicóloga que a gente contratou para acompanhar ela orientou isso pra gente, pra mim e pro meu irmão. Ela falou. Na verdade, a gente falou, mas ela tava assim, porque um dia antes dela falecer, no dia 13, o médico, ela começou a não conseguir falar. E o médico chegou e falou assim: a mamãe tá indo. A mamãe tá indo. E aí, nesse dia, do dia 13 à noite, que a gente teve, né, eu e meu irmão estávamos lá, presentes, que o médico falou isso pra gente, o Dr. Glauco, o oncologista, falou isso pra a gente começou a falar pra ela ir em paz, que a gente ficaria bem, que a gente cuidaria um do outro, que a gente amava. Então a gente ficou a noite toda falando isso pra ela, e de manhãzinha, 6h30 da manhã, ela faleceu. Que bonito, É, né? é, Foi muito terno isso, né? Que bom que vocês foi, puderam foi. fazer isso. Foi. E assim, a Eu vou. gente cantou, rezou, sabe? Olha que Foi muito lindo bonito. isso. E eu Foi. tenho certeza que ela estava ouvindo. Ela estava ouvindo. É, Olivia, como a gente tem 10 minutos, eu vou pedir para você me contar da outra perda. tá. A outra perda, na verdade, é uma mistura de perda e ganho, né? Porque eu falo que eu ganhei a vida. Eu perdi o útero e ganhei a vida, né? Mas foi uma perda que, assim, porque via de regra, perder pai e mãe, a gente entende que faz parte da natureza da vida, né? Perder pai e mãe. Não tão cedo como Não eu, tão mas jovens, não tão jovem. Mas foi quando eu tive o meu filho, né? Eu tive uma complicação pós-parto e foi umas 6 horas mais ou menos depois do parto comecei a ter uma hemorragia e eu tive um negócio chamado atonia uterina. Depois eu até entendi mais pra frente, eu tive uma placenta acreta que chama, parece que a placenta o útero a placenta gruda no útero e o útero não tem força para contrair. E eu tive uma complicação e eu tive uma hemorragia e quase perdi a vida, na verdade. Fiquei na UTI, fiquei em coma, tive falência dos órgãos, eu tive que fazer hemodiálise e eu fiquei desacreditada pelos médicos, né? Os médicos não acreditavam que eu ia sair dessa. E eu costumo falar que a minha mãe, eu acho que ela ficou doente foi nessa fase, porque para uma mãe isso é muito sofrido, né? Assim, a minha mãe, ela entrou comigo, né? Assim, foi comigo pra gente ganhar o Matheus. E de repente ela ganha um neto e a filha, o médico chega pra ela e fala, ó, tipo, tem 19 pacientes na UTI, a sua filha é a mais grave. Vamos rezar, vamos pedir a Deus, porque a Lívia tá muito ruim.
E foi até no terceiro dia que eu estava em coma que eles decidiram fazer a hemodiálise, que foi quando eu comecei a recuperar. E, e essa perda foi um luto para mim, porque também ela é permanente, né? Não tem como eu ter um outro útero, não tem como. Até tem como eu ter mais filhos, porque hoje, depois de ser mãe, eu acredito que os filhos que são nossos, eles chegam até a gente de todas as formas, né? Aham. Mas não tem como eu gerar, né? Não tem como eu gerar, não tem como. Essa dor é uma dor que ela vai viver para sempre comigo, assim como a ausência do meu pai e da minha mãe. Você tem um E filho, Lívia? eu tenho um filho, o Matheus, eu tenho um filho. É, graças a Deus, um filho maravilhoso, o qual eu sou muito grata de ter a oportunidade, porque depois que a gente vê a infertilidade, a gente vê como a gente é grato de ter um filho. Aí você começa a conhecer pessoas, ou que tiveram que perder o útero, perderam o útero muito jovem, ou que nasceram sem útero, ou que não conseguem engravidar de forma nenhuma. E assim, quando você vivencia uma dor, você quer abraçar todas as pessoas que dividem essa dor, porque você sabe a dor que a outra pessoa sente, né? E assim, perder o útero pra mim também foi muito difícil, sabe? Eu lembro que um dia, logo assim que eu perdi o útero, também chorando à noite, meu marido falou pra mim: tá difícil, vida, tá mais difícil que perder o seu pai. Eu falei: tão difícil quanto. Porque às vezes as pessoas acham que é muito simples, né? Assim, ah, mas já tem um filho, tal, 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 mas é, é a ausência de vários sonhos, é a ausência de uma expectativa que você tem. Eu não pensava em ter um filho só, eu não pensava. Tanto é que eu e meu marido, a gente ainda pensa, quem sabe um dia a gente tem um outro filho, a gente adota um outro filho, a gente pensa isso porque não era uma coisa que eu desejava. Não era assim, ah, eu vou lá só ter o Matheus. Só que diferente da perda do meu pai e da minha mãe, num primeiro momento, eu só conseguia ser grata por eu ter sobrevivido. Então, assim, o baque não veio logo depois, assim. Eu pensava, tô viva, tô viva, tô viva. Sabe aquela elação com a vida, assim? É, Eu não... o que chama muita atenção nas suas perdas, Lívia, deixa eu ver agora. O que chama muita atenção nas suas perdas é assim, a morte do seu pai traz uma relação nova com a sua mãe. Uhum, A morte de um novo filho, que é isso, né? uhum, Gerar um uhum. novo filho, traz essa gratidão pela vida e pelo filho que estava ali, né? Sim, sim. Essa coisa da gratidão, né? Parece que ela acompanha as suas perdas, né, Sim, Lívia? sim, sim, acompanha. Eu sou uma pessoa muito otimista. Então eu acho assim que de tudo a gente tem um lado bom. Mas olha que engraçado, eu passei momentos muito difíceis quando eu tive o Matheus. De primeiro não conseguir usar fralda, não conseguir me locomover, catéter de hemodiálise, e eu fui melhorando. E eu lembro quando eu tava para perder a minha mãe, que eu fui dar um banho nela no hospital, e eu dei um banho assim de cabeça, né, assim na cadeira de roda. Eu lembrei de como é bom tomar banho, como é bom poder tomar banho. Então eu acho, eu costumo falar isso, que Que quem, bonito. quem muito tem, às vezes não dá valor nas pequenas coisas, assim. Não dá valor nas pequenas, assim. Eu sei o quanto é bom tomar banho, porque eu já não pude tomar banho. Eu Sim. sei o quanto é bom me mexer, me locomover, porque eu sei que não é isso. E eu sei o quanto é bom ter vida, porque eu já perdi muito, eu sei o que é a morte. Então eu sei o quanto é bom ter vida também. E isso é muito forte em mim, talvez porque eu tenha vivido o lado sombra, né? Porque assim, o outro lado você fala assim, gente, mas peraí, eu tenho saúde, né? Por mais, igual a minha mãe, eu vi essa doença, é muito triste, o câncer é uma coisa muito triste, que eu nunca tinha vivenciado. Eu tenho vida, eu tenho saúde, então e ter saúde, tadinho. Eu via minha mãe, que sempre foi uma pessoa que tinha muita força de vida. Eu até acho que eu sou grata a ela, porque eu puxei isso a ela. Ela estava desanimada já no hospital, porque ter vida não é só estar vivo, é ter saúde também, né? Com Então, assim, certeza. se sentir bem, se sentir sem dor. Então, eu gosto de falar das minhas dores, mas não só das dores, é também o aprendizado que as dores me trouxeram, assim. Porque
de fato, às vezes, sabe, Tereza, eu acho que você como psicóloga, você já deve ter visto muito isso. Eu vejo pessoas que têm tudo. Eu sei que a dor, ela é muito individual, ela é muito assim, a gente não pode falar que uma pessoa tem tudo, porque a gente não sabe as prisões mentais que a pessoa tem. Mas às vezes eu vejo pessoas não dando valor para tudo que eu, por exemplo, dou valor. Eu acho que até a questão assim de perder o útero, essa minha amiga que tá aqui na live, a Camila, ela fala muito isso, assim, você, diferente das mães que lidavam com aquele peso da maternidade, eu era grata até pelo choro do Matheus, porque eu fiquei 16 dias sem ter o Matheus no hospital e Uhum. ele em casa. Então, quando eu cheguei em casa, eu falava, meu Deus, ok, tenho luto, eu ainda sonho de vez em quando. Esses dias pra trás eu sonhei que eu tava grávida. Então, assim, eu acho que eu vou digerindo, não é só flores, mas eu sou grata, eu sou grata. Eu acho que tanto você como a Suzala, né? A Suzala tá aí. Vocês são muito inspiradoras mesmo. Eles estão falando inspiração, eu concordo. De inspiração do jeito que a gente respira e agradece a vida. Eu acho que são histórias difíceis, mas que assim, não é negar a dor, né? Tanto que você fala, o luto da minha mãe ainda não está Não, confortável, não tá. né? Não tá uma coisa ainda, mas que tá tudo bem. Tá tudo Uhum, bem sentir saudade, tá tudo bem sentir dor, mas eu vou seguir, isso é muito claro. Vocês é, seguem de um jeito muito bonito, uhum, apesar da dor, não é negar a dor. A gente tem pouco tempo, a uhum. gente tem 5 minutos. E aí eu vi aqui, acho que foi a Lucy, falou do aniversário do pai, que ela fez o doce que ele mais gostava, eu achei isso lindo. Eu queria que você falasse para mim hoje, né, que a gente está quase fechando, como é que você encontra com seu pai e a sua mãe? Com meu pai eu encontro, ai, de tantas maneiras. Até no dia da morte da minha mãe eu encontrei com meu pai. A força que eu entendia que ele me daria. A força dele que reside em você, né? Isso. Com meu pai eu encontro na forma, inclusive nos dois, eu encontro na forma que eu lido com a vida. Então, assim, o meu pai é uma forma mais amorosa, mais de amparo, mais de carinho. E a minha mãe é uma forma de piada. A minha mãe é uma mulher muito engraçada. E eu falo que eu tenho um pouquinho dos dois, assim. Eu essa forma, essa piada, essa lembrança, e eu não nego a lembrança. Por exemplo, tem foto dos meus pais aqui na minha casa. Eu ouço áudio da minha mãe, às vezes que eu tô com saudade da voz, eu ouço áudio da minha mãe e vídeo do meu pai, porque na época do meu pai não tinha áudio, então eu ouço vídeo do meu pai. Eu honro o que eu tenho dentro de mim, é o meu pai e minha mãe, então eu honro isso da forma que eu admirava eles, da forma deles serem. Dois opostos, porque o meu pai, ele era menos brincalhão, mas muito afetivo, e a minha mãe forte, uma pessoa muito forte, assim. É, eu falo que eu herdei a doçura do meu pai e a força da minha mãe. Dessa forma, eu não só lembro ou reencontro com eles, mas eu honro eles também. E eu falo muito deles pro meu filho. Muito, muito, muito. Esses dias eu construí até uma árvore genealógica, porque por parte do meu marido ele tem família inteira. E aí eu fui, ó, por exemplo, a vovó Terezinha aqui, a mamãe da mamãe é a vovó Margarete. Ah, a vovó Margarete. O vovô Carudo, que é meu sogro, eu chamo ele de Carudo, é o vovô Mário. Então eu começo assim a mostrar para ele e assim para mostrar que eles estejam presentes na minha vida, assim. Minha mãe ainda dói, mas eu tenho certeza que um dia ela vai se tornar essa calmaria que é a lembrança do meu pai. Eu tenho É, fé. a Lucy, foi a Lucy que falou do aniversário do pai mesmo. Que bom, Lucy, fico super feliz. Eu acho que é isso que você falou, deles poderem viver em mim, no que eu sou. Uhum, É isso que a Lucy falou. Eu vou lá, vou fazer um doce que meu pai gostava e tá tudo bem. Eu lembro de uma pessoa que falou, eu achei isso lindo, que ela enfeitou a casa toda de amarelo porque a mãe gostava de amarelo no Dia das uhum, Mães. uhum. Então, eu acho que deixar a pessoa continuar do jeito que é possível. Eu acho que esse é o lugar muito especial, deixar É, a pessoa continuar, que ela não morra novamente, né? uhum, E seguir, apesar de.
não é? Apesar Porque de. é apesar de, porque É, é sempre você vai ser a Lívia que perdeu o pai e a mãe, né? E sim. que não pôde mais ser mãe. Mas Uhum, você seguir apesar de, né? uhum. E essa coisa da gratidão, eu acho que ela é fundamental, né, Lívia? É, e Se eu não assim, encontro lugares de gratidão, eu não aguento. eu também acho que não aguenta, fica doente, né? Uhum. E a minha mãe, eu gosto muito de preto, de vestir preto. E no dia do velório da minha mãe, no dia que ela faleceu, meu irmão falou: eu vou atrás da papelada e você vai escolher a roupa da minha mãe. Eu cheguei na casa da minha mãe, aquilo assim, eu tava em pedaços, eu não acreditava. E eu falava: ai, mãe, tipo assim, olha a situação que você me coloca, né? E eu falava: eu não posso escolher uma roupa preta, porque minha mãe não gosta de preto. E eu lembro que eu coloquei um terno branco meu nela, assim, ela ficou linda. E então eu acho que nessas pequenas coisas, às vezes eu vou comprar uma roupa e eu vou escolher preto, vou pelo preto. Eu lembro quando eu era novinha que minha mãe ia no shopping com a gente, ela falava assim: preto eu não compro pra você. Então, assim, preto, escolhe qualquer coisa. Se for preto, eu não vou comprar. Então, assim, eu acho que eles vivem de várias formas, assim. E pai e mãe é um papel muito importante, né? A gente é a soma desses afetos, né? A gente é a soma de pai e mãe. E, e assim, voltando a falar da gratidão, quando a gente sente muita falta é porque a gente teve algo muito bom, né? Então, eu acho que seria injusto, apesar de doer, seria injusto eu me revoltar ou não aceitar, porque Eu e só se tô for assim porque foi bom, exatamente, eu só tô né? assim Só tá porque foi doendo bom, porque foi bom, né? porque A foi bom. dor é o custo do amor, né? Como diz o Parques, eu acho que você tá certa. Bom, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Eu ficaria aqui horas com você. Que bom, eu também. Eu acho que eu vou mandar aqui um beijo para minha prima Lúcia, que sempre está assistindo, e que quando ela Uhum, perdeu o pai, uma pessoa linda, foi dessa maneira, tão rápida como foi sua mãe. uhum, Queria que uhum. você fechasse, né? Deixando alguma mensagem. Então, é a primeira vez que eu faço uma live, né? Assim, Você foi maravilhosa. eu gosto de escrever muito sobre tudo, eu gosto de expor minhas dores através de palavras, através de falar. Eu acho que assim a gente vai digerindo. E assim, eu sempre a mensagem que eu passo é aproveita o hoje, aproveita a vida, aproveita os seus, porque inclusive agora nesse momento de pandemia, né? Essa vulnerabilidade, essa impotência, talvez ela não é todos os dias que a gente sente, mas é o que a gente é. A qualquer momento a gente pode ficar doente, a qualquer momento alguém pode falecer, a qualquer momento, então aproveitar o hoje, curtir o hoje não é ser inconsequente, até porque eu acho que eu não sou, eu acho não, eu não sou, às vezes sou até responsável demais, mas assim, é viver com a leveza de que é o hoje que você tem. É fazer planos, mas se não der certo, tudo bem também, assim, é lutar para que dê certo, mas se não der, tudo bem. E ter a certeza que a gente não tem o controle de tudo, né? Assim, a gente tem o controle de como a gente lida com a situação, mas a situação em si, costumo falar que a gente tem aí 20% de controle. Não é nada científico, mas eu vejo, assim, eu tinha tantos planos na minha vida e as minhas maiores dores, eu nunca sonhei viver. E os meus maiores medos eu acabei não vivendo, porque não aconteceram. Então, assim, às vezes a gente fica perdendo tempo com medo, querendo se antecipar demais, mas a gente não tem o controle. Então, seja uma pessoa precavida, responsável, mas não em excesso, porque a vida começa a ficar pesada. Vive o hoje, vive os seus. E vamos falar mais, né? Porque eu acho assim, tem tanta gente com medo de se expor. Eu fiquei com vergonha, eu confesso que eu fiquei com vergonha. Eu falei, gente, mas Nossa, você foi ótima, Lívia. Foi muito gostoso, foi muito mas eu fiquei com gostoso. vergonha, sabe? Pensei, nossa, gente, porque quando a gente fala, a gente se expõe, né? E assim, às vezes a gente quer ficar mais contida, né? Então, assim, falar também, eu acho que um ajuda o outro com as dores. O que eu não vivi, uma outra pessoa viveu, e assim, quando eu tiver que viver aquilo, eu já conheço um pouco mais daquilo. Essa questão do luto, né, Tereza, dos enlutados, eu acho que é um recado tão importante, porque não só para quem vai viver o luto, mas
para as pessoas que estão próximas de quem vive o luto. É importante você falar e explicar, porque as pessoas não têm noção do que você está vivendo. Meu marido falava assim para mim: você vai ficar assim para sempre? Todo dia você vai chorar a falta da sua mãe? Não com grosseria, mas com desespero, de tipo assim, porque ele nunca perdeu ninguém, ele não sabe o que que é. Ele não Exatamente. sabe o que que é. E aí, quando eu começo a falar para ele o jeito que a gente vive, o que que vem na nossa mente, qual é o sentimento que vem naquele momento que eu lembrei. Na cabeça do meu marido, por exemplo, a minha mãe ficou aqui comigo, né? Os últimos dias ele falava assim: a Lívia não vai conseguir voltar para casa. E já eu não, eu falei pra ele: é difícil, amor, mas a dor tá dentro de mim, eu posso ir pro outro lugar do mundo. Eu Bom, vou Lívia, sentir falta tem, dela. A gente tem 5 segundos. Então, eu quero Ah, agradecer que todo pena. mundo, mandar um beijo para todo mundo e Um agradecer beijo.